Isso. Sofá. Muito ali, ó. No sofá. Boa tarde, tudo bem? Iniciando a última revisão de Direito Constitucional. Hoje iremos abordar temas que podem ser distribuídos na prova de vocês, tá? É uma aula que a gente vai relembrar todos os passos todos os temas que já foi abordados em outras revisões. É válido salientar que na última revisão de constitucional a gente entrou de forma mais aprofundada em controle de constitucionalidade, aonde foi dito a diferença dos controles e o que cada controle é atribuído. É importante lembrar, as aulas ficam disponíveis no YouTube, tá? Aproveitar o gancho, a gente vai falar um pouco sobre controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, ele pode ser subdividido em duas partes. Ele pode ser dividido entre controle difuso e o controle concentrado. Dentro do controle concentrado, a gente vai encontrar algumas espécies de, de ações aonde ele pode ser interpretado e proposto. E no controle difuso, ele tem a sua característica de poder ser proferido por qualquer magistrado e ele também pode, ele só faz a inconstitucionalidade dentro dele próprio. Ou seja, André, qual que é a principal diferença? Para relembrar, uma possível questão da prova de vocês pode cair algo sobre a diferenciação do controle difuso para o controle concentrado. Entende-se que o controle concentrado ele vai ser utilizado para situações aonde seja um caso abstrato de uma lei que ela seja inconstitucional e não vai julgar em si um caso concreto. E o controle concentrado, pelo próprio nome dele já diz, ele está parado e concentrado na mão de um ente só, que é o STF, tá? Dentro desse controle concentrado, ele pode estabelecer algumas outras particularidades, como a forma de votação e também o controle de constitucionalidade ele pode ser feito pela Câmara dos Deputados, dentro do Conselho, a Comissão de Justiça, e também pode ser estabelecido do próprio voto do deputado. O deputado ele pode estabelecer
e uma lei é inconstitucional e por isso não estabeleceu o seu voto nela. Ou seja, o poder executivo ele também pode exercer a inconstitucionalidade de um dispositivo. O controle, o controle de constitucionalidade ele também pode ser estabelecido pelo pelo Congresso Nacional e também pelo presidente na função de veto das leis. A gente trouxe, relembrou, aprofundou um pouco sobre o controle de constitucionalidade. É um tema meio extenso, mas eu trouxe uma questão para elucidar alguma dúvida que ficou de vocês. A questão se trata, eu coloquei aí na tela, segundo a doutrina, o reconhecimento da supremacia da Constituição e da sua força vinculante em relação aos poderes públicos torna inevitável a discussão sobre formas e modos de defesa da Constituição, sobre a necessidade de controle de constitucionalidade dos atos do poder público, especialmente das leis e atos normativos. Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta. É uma questão que as opções vão aparecer de acordo de acordo com a diferença e o entendimento de vocês sobre a diferença do controle difuso e do controle concentrado. Vou dar um tempo para vocês lerem as perguntas, para acompanhar junto comigo. Vamos a letra A. No Brasil, o poder que os juízes têm de declarar a inconstitucionalidade de uma norma jurídica não é contido de forma expressa no texto da Constituição de 1988. Nesse caso, a questão correta é A, porque não está previsto na Constituição de forma expressa. A letra B, declarada a inconstitucionalidade declarada a inconstitucionalidade, a omissão de medida de tornar efetiva a norma constitucional será dado ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias no prazo de 30 dias. O porquê que essa questão está errada? Ela está errada porque ela vai estabelecer uma, um paralelo errado, porque no artigo 103 da Constituição, a inconstitucionalidade por omissão de medida por norma constitucional será dada ciência ao poder competente para a adoção de providências necessárias em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Esses 30 dias são válidos apenas para órgãos de caráter administrativo, tá? Então foi essa questão. No âmbito dos tribunais, somente pelo voto de 2/3 dos seus membros ou dos mandatos respectivos poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. O voto é pela maioria absoluta, tá? Os tribunais, eles estabelecem a constitucionalidade de uma lei por voto absoluto. E na letra D, o Procurador-Geral da República deverá ser ouvido previamente das ações diretas de inconstitucionalidade, sendo dispensado nas oitivas nas ações declaratórias de constitucionalidade. Ele deve ser consultado em todos, ele não é dispensado em nenhuma de ações, ele não é dispensado das ações declaratórias. Então, vamos relembrar mais uma vez a parte do controle, né? A principal diferença. Controle difuso, como o próprio nome dele diz. Controle difuso, ele vai estabelecer a diferença, ele vai poder ser difuso, ele é propagado, né? Como a própria palavra diz,
ele pode ser estabelecido por qualquer magistrado, tem o poder de estabelecê-lo, e ele vai estabelecer apenas entre as partes a inconstitucionalidade do ato, tá? Então, se a parte A e a parte B teve um processo e ali foi reconhecida a inconstitucionalidade de uma lei, aquilo é válido só para aquela lei. Essa é a principal característica do controle difuso. E o controle concentrado, ele vai estabelecer a principal diferença, que ele vai ser determinado pelo STF e vai ser estabelecido em forma de votação e em casos abstratos, tá? Essa é as principais diferenças, ficar de olho na prova, né? E enquanto os legitimados para propor o controle concentrado é qualquer. Tem os legitimados, ele está presente no artigo 103, e o difuso, qualquer pessoa pode alegar inconstitucionalidade, tá? As ações do controle concentrado, elas vão ser divididas entre a ADI, ADC, ADO, ADPF e ADI. E, e é isso. Basicamente, sobre controle de constitucionalidade, na aula de hoje é isso. Na outra revisão que eu fiz para a prova, eu fiz mais aprofundado só em controle de constitucionalidade, quem quiser acompanhar. É, sobre o controle de constitucionalidade já foi. Agora a próxima questão é sobre CPI. É válido relembrar quais são os poderes da CPI e quais são as vedações da CPI. Eu não sei se vocês lembram, a CPI ela é proposta diante de um fato determinado e ela tem um fato de duração durante a legislatura. O que isso quer dizer? A CPI ela só pode durar de acordo o prazo dos parlamentares. O objetivo dela é estabelecer sobre um ato de abrangência nacional, tá? Quais são os poderes da CPI? A CPI ela pode pedir testemunhas, ela pode ouvir suspeitos, ela pode prender em caso de flagrante delito, mas é válido ressaltar que qualquer pessoa tem poder de estabelecer uma prisão, né? Qualquer pessoa pode dar voz de prisão. Requisitar da administração pública, direta, indireta ou fundacional, informações e documentos. Tomar o depoimento de autoridades, requerer convocação de ministros de Estado, deslocar-se a qualquer ponto do país para realizar investigações e audiências públicas. Requisitar servidores de outros poderes para auxiliar as investigações e quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados. E é importante relembrar as vedações, né? Que é o mais importante da CPI. A CPI ela não tem competência de punir os advogados. No momento que a CPI chega, ela vai atender, ela vai acolher tudo aquilo que foi recebido por ela. E caso ela ache que tenha algum crime a ser averiguado, é entregue ao Ministério Público para que proceda o inquérito. Ela não pode determinar medidas cautelares, como prisões provisórias. Ela não pode é, pedir indisponibilidade de bens, arresto ou sequestro. Então, ela não pode bloquear de forma alguma algum, algum bem que a pessoa tenha. E também não pode pedir mandato de busca e apreensão em domicílios.
E ela não pode determinar grampo, escuta, né, que é a interceptação telefônica. Quando tem uma pessoa falando aqui e as duas pessoas conversando, ouviu que essas pessoas estão conversando. A CPI não tem esse poder. Então, sobre CPI, é basicamente isso: é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela é estabelecida para falar sobre um ato determinado e estabelece a força de uma atividade fiscalizatória dentro do Estado. Tudo certo? CPI é basicamente isso. Também tem uma revisão só sobre CPI, mais para trás, mas para a prova é basicamente isso. CPI, o que que é? Isso é uma CPI. Eu vou falar um pouco sobre agora sobre o processo legislativo. O processo legislativo ele é amplo, mas a gente vai focar nas principais, como que eu posso dizer, as principais formas em que se apresenta o processo legislativo. O processo legislativo ele tem como sua principal característica ser o pai de todos os processos. Eu sempre trago esse exemplo, né? O processo legislativo ele vai criar o processo civil, o processo penal, ele vai criar o, um, o Código Penal, o Código Civil, ele é o pai, por isso que ele necessita de tanta atenção e ele tem todos os seus requisitos formais. Dentro do processo legislativo, é importante a gente compreender e trazer de forma é, mais aprofundada na revisão de hoje, para a prova de vocês, três formatos de leis. A gente conhece que o presidente da República ele pode estabelecer dois tipos de leis, né? Que é a lei delegada, que tem um caráter que ele propõe, só que ela não é muito utilizada, desde a Constituição de 88, só foi utilizada 13 vezes, né? A última vez foi nos anos 90, mas essa lei consiste em o presidente da República ele mesmo propor ao Congresso que seja votado um assunto. E a medida provisória, né? Que tem que ser de assunto de urgência e relevância nacional. É o instrumento mais utilizado pelo presidente da República. A gente trouxe esses dois, que o presidente da República ele tem um papel principal, mas é válido relembrar que o presidente da República ele não tem um poder constituinte derivado. Esse poder constituinte derivado fica nas mãos do Congresso Nacional, e por isso, quando necessita de alguma alteração, alguma emenda à Constituição, é necessário que tenha um processo chamado de proposta de emenda à Constituição, as denominadas PECs. Ou seja, essas PECs o presidente da República não tem poder de sancionar nem de veto. Vamos prestar bastante atenção sobre essa parte que eu vou trazer para vocês, sobre a PEC. Por quê? A PEC ela é votada em dois turnos. Em cada casa, tem a casa iniciadora e a revisora. A iniciadora é a que propôs o projeto e a revisora ela vai revisar o texto em que foi votado nas duas casas. Para que exista um projeto de emenda à Constituição, é necessário um terço dos deputados, né? Ou um terço dos senadores. E a votação de uma PEC é de 3/5. Ou seja, são 3/5 para votar o projeto. Sendo votado, essa lei ela ganha forma de norma constitucional e é acrescida à nossa Constituição. A gente falou das leis privativas, como entre aspas, privativas do presidente da República. A gente falou sobre a característica da emenda constitucional. E agora a gente vai falar sobre a lei complementar. A lei complementar ela está estabelecida num rol na nossa Constituição e ela vai estabelecer o que cada ela estabeleceu o poder derivado aos congressistas que estabelecessem algumas leis após a promulgação da Constituição.
Essas leis, elas têm temas praticamente basicamente administrativo e tributário, né? Ela tem como, ela pode ser iniciada de maneira geral, né? Assim como uma lei ordinária. Ela precisa de maioria absoluta, tá? A lei complementar ela precisa da maioria absoluta dos membros. Vamos relembrar. 3/5 são 3/5 do Congresso. A maioria simples. Aqueles parlamentares que estejam naquela sessão, eles vão estabelecer um número mínimo, e dentro desse número, o denominado quórum, vai estabelecer a maioria simples. Na maioria absoluta, é necessário que exista a aprovação de como se estivessem todos ali reunidos, tá? Então, você tem 513, seria necessário 200 e 257 votos, tá? Então, é assim a diferença do quórum qualificado por quórum simples. A lei complementar ela vai versar só sobre assuntos que está tratado no rol. E é isso. Falamos das leis privativas, falamos da emenda constitucional onde o presidente da República não tem poder. E a lei ordinária, ela vai tratar sobre o conteúdo residual, que não é reservado em lei complementar e muito menos é uma emenda constitucional. A lei ordinária, ela tem o quórum simples, ela pode ser proposta de diversas formas, ela pode ser proposta até mesmo por iniciativa popular. E dentro da lei ordinária, a gente vai entender que hum, a lei ordinária, ela vai ser a mais utilizada e ela não pode dispor sobre temas que estabeleçam na lei complementar. Então, é isso. Eu vou trazer mais uma questão sobre processo legislativo. De acordo com o Manual do Presidente da República 2018, em relação à lei ordinária e lei complementar, analise as afirmativas a seguir e não existe a relação de hierarquia entre elas. A lei LO, a lei ordinária, é mais importante do que a lei complementar. É mentira, porque a lei ordinária e a lei complementar elas estão em mesmo pé de igualdade. A única diferença das duas é que uma está prevista em rol e a outra não. A afirmativa 3 é a lei complementar é mais importante que a lei ordinária, não. E a um é que não existe hierarquia entre elas. A resposta correta é a que somente tem a alternativa um. Que não tem hierarquia sobre elas. Então, na revisão de hoje é basicamente isso: revisar emenda à Constituição, revisar a lei ordinária. Revisamos também a CPI e as vedações e o que ela pode fazer. E também relembramos o processo legislativo. Muito obrigado por acompanhar esse semestre. Boa prova para vocês e boa sorte. Muito obrigado.